Olá, pessoal, tudo bem? Saudade de vocês, né? Vamos dar sequência aqui à nossa aula, né? A gente teve as nossas aulas práticas e agora a gente vai dar sequência às nossas aulas teóricas por aqui. Eu sei que não é a mesma coisa, mas a gente vai se esforçar para que essa nossa proximidade seja o maior possível, né? Depois que vocês assistirem esse vídeo, eu vou disponibilizar lá dentro da plataforma do Google Classroom um chat. Então, vocês assistem o vídeo e logo em seguida vocês vêm para o chat. Eu vou ficar lá durante o nosso período de aula, então até às 11h15 eu tô lá para a gente tirar todas as dúvidas, para a gente falar sobre o que vocês quiserem, para a gente conversar e ficar tudo em dia, beleza? Lá no chat vai ser ao vivo, então a gente vai estar em contato ao vivo, mas a gente não vai se ver. Aqui essa videoaula ela é gravada, tá bom? Vamos lá? Bom, essa aula de hoje a gente vai falar sobre conservação de alimentos. Tópico esse que a gente já abordou um pouquinho na nossa aula prática e a gente vai incorporar alguns conhecimentos aqui dentro da teoria. Quando a gente fala em conservação de alimentos, é de suma importância a gente pensar que para conservar esse alimento, eu tenho que reduzir o máximo o teor de água presente nesse alimento. E vocês já aprenderam lá atrás, né, que a gente tem dois tipos de água, né, pessoal? A água combinada e a água livre. Aquele teor de água livre é aquele que a gente consegue mexer, aquele que a gente consegue de alguma forma reduzir no alimento. E a água combinada é aquela que está fortemente ligada, essa eu não vou conseguir. Então, para conservar os meus alimentos, lembrar sempre que eu tenho que fazer o máximo possível para reduzir essa atividade de água, né? Para reduzir esse teor de água livre. Mas por quê? Lembrando que a água é um constituinte que predomina na maioria dos alimentos. Então, todo alimento vai ter uma quantidade X de água, né? E ela só que ela fica distribuída de diferentes formas nesses alimentos. E por isso que ele tem um particular interesse, né, de estudo quando a gente pensa nos processos de conservação, né? Então a gente sabe lá que tem o teor de água livre, que é aquela quantidade de umidade que está disponível para as reações químicas, enzimáticas e microbianas. E é esse teor de água livre que a gente vai trabalhar dentro da conservação de alimentos para reduzir o máximo possível. Bom, pensando assim, né, a gente pensa que nós temos então como características, né, temos como características dentro desse princípio da conservação de alimentos alguns pontos, que são eles o seguinte: quando eu controlo esses aspectos da água, né, em questão, e conservo esse alimento, eu consigo então reduzir as reações químicas, enzimáticas e microbianas. Ótimo. Outro ponto importante para a gente realizar e que é fundamento para conservar os alimentos é o processo econômico, né? Se eu realizo algum procedimento de conservação, óbvio que eu aumento o meu lucro, porque eu tenho uma quantidade muito menor de perda desse alimento. Então, além disso, além dessa questão, eu reduzo o peso, o volume, né? Só a gente pensar então numa fruta, quando ela passa por um processo de secagem e a fruta in natura. Quando ela passa pelo processo de secagem, eu diminuo seu volume, eu reduzo inclusive seu peso, né? Então é muito mais fácil para eu estocar, para eu transportar. Eu também acabo melhorando os processos de embalagem, de armazenamento, né? Além disso, o produto seco, ele é muito fácil de manusear. Lembra quando a gente fez lá as nossas barrinhas de cereal? A gente viu que era muito fácil colocar tudo aquilo na nossa mistura. Se fosse uma fruta fresca, uma fruta in natura, eu ia ter que levar em conta, em consideração, né, o teor de água, que ia umidificar aquele produto. Então, tudo isso é diferente. Fora a praticidade, né? Elaborar alimentos instantâneos é muito prático. Pode não ser saudável, mas é muito prático. Então, muitas vezes vamos pensar na sopa, né? Que é a rainha do produto instantâneo. Se a gente pensar em elaborar uma sopa, óbvio que aqui no curso de nutrição todo mundo sabe que é muito melhor a gente fazer uma sopinha natural. Você descasca todos os seus alimentos, coloca lá na panela para fazer a cocção e tudo mais. Mas e a praticidade? Né? Quanto tempo que a gente demora para fazer uma sopinha, né? Colocando vários ingredientes. Agora, se você pega uma sopa instantânea, coloca lá numa água que ferve, tem sopa que fica pronta em 3 minutos, né? Então, óbvio que a praticidade é muito maior, né? Fora que eu também, nesse contexto, eu reduzo muito a perda de alguns alimentos. Então, o processo econômico, ele fica muito mais viável, muito mais lucrativo, né?
Bom, então, para realizar esses processos de conservação, eu posso utilizar vários métodos, né, para controlar essa umidade. Uma delas é a secagem ou desidratação, que ela é baseada para efetuar a retirada quase que total, cerca de 2/3 da água do alimento. Então, um processo super interessante que a gente vai ver já já. Um outro processo interessante é pela concentração. Então, para produtos ricos em açúcar, onde eu retiro pequena quantidade de água, né? Então, a gente fez, por exemplo, o procedimento de realização de doce de leite, né? É um processo de conservação que eu me baseio na concentração. Eu adicionei bastante açúcar, lembra? E a partir daí eu consegui, em vez de jogar aquele leite que tinha uma alta perecibilidade, eu consegui torná-lo um outro produto que pode ser lucrativo, né? Ele fica de diferentes formas e eu aumento o tempo de prateleira dele. Então é super interessante do ponto de vista econômico. E eu também posso trabalhar com pressão osmótica, né? Ao invés de eu retirar a água, eu acrescento solutos como açúcar, o sal. São os alimentos em conserva, por exemplo, né? Picles, beterraba, que hoje em dia tem muito em conserva, né? Repolho. São alimentos que eu adiciono, nesse caso, o sal e por pressão osmótica eu acabo aumentando a conservação e o tempo de vida de prateleira. Vamos falar um pouquinho então sobre a secagem e a desidratação. Esse processo é um dos processos mais antigos utilizados pelo homem, né, na conservação de alimentos. Então, dados históricos mostram que praticamente desde sempre o homem pratica esse processo. Se a gente olhar qualquer filme aí da antiguidade, a gente vê que esse processo de secagem e desidratação ele já era realizado, né? Eu tô viciada agora numa série incrível, apaixonada, chama Outlander. Nesse seriado, eles mostram, depois se vocês quiserem olhar, não vale como a ser, mas vale como relaxar a mente, né, nesses tempos de Covid, eles mostram bem esse processo, né, então eles faziam os cortes das carnes, porque naquela época, né, era no século XVIII, parece que foi realizado essa série, não foi realizada naquela época, mas como se tivesse sido, né, eles matavam lá os animais e essa carne altamente perecível, ela iria estragar, então eles faziam um processo de secagem para poder durar mais tempo, super interessante, e aqui no Brasil, até os dias de hoje, ainda se faz muito, nos Estados Unidos também, né? Então é um processo muito antigo que até os dias de hoje ainda se pratica, né? Então, esse processo de conservação, ele é muito interessante, óbvio que ele foi aperfeiçoado, né? E a gente sabe que todos os cereais, né? Não é só carne, mas todos os cereais são conservados por secagem também. A secagem natural, né, é um processo que ele é recomendado mais em regiões de clima quente, né? Óbvio que dá para fazer em outras regiões, mas demora muito mais. Né? Nesses locais de clima quente, a irradiação do sol é muito bacana, então esse processo acaba sendo mais rápido e mais eficiente, né? Em locais onde tem pouca pluviosidade, né? Pouca chuva e de preferência que venta bastante, né? Nessa época com bastante seca, então isso acaba acelerando. É o próprio a carne seca, né? É um processo que passa por tudo isso, que a gente sabe que na região norte e nordeste do Brasil se pratica muito, né? No Brasil, a secagem natural, ela não, apesar de ser muito realizada, ela não apresenta muita importância prática, né? Apenas frutos como a banana e alguns pontos do país, ela ainda é realizada, né? Outros exemplos típicos são o café e o cacau, né? Que também, além da carne e do pescado, eles fazem bastante aqui no Brasil, mas não é assim para vender em alta escala. É mais por uma questão de subsistência mesmo. Mas no passado, ela era amplamente realizada não só em regiões secas, como em regiões frias, como eu dei exemplo desse filme, desse seriado, que quem não assistiu assista, que é As Meninas Então Vão Amar. Dando sequência, vocês viram que nada muda, né? A aula continua igual. Dando sequência, então, a esse processo de secagem, né? Aqui eu tenho uma fotinho que eu mostro para vocês, a secagem natural do café, né? Nesse processo que ainda é realizado bastante no Brasil, o café ele é colocado numa plataforma, depois dá uma pesquisada e vocês vão ver alguns vídeos sobre isso, super interessantes. Eles são colocados numa plataforma e eles são, então, expostos ao sol. Então, é um tipo de secagem natural. O tempo todo vem um indivíduo lá, ele fica mexendo, né? Nesses grãos, para ele poder, quem está mais abaixo, poder ficar mais exposto ao sol, e essa plataforma, ela fica quase que uma chapa quente, né, para acabar acelerando esse processo de secagem mesmo, super interessante.
O cacau é o mesmo processo, né? Lembrar que o cacau brasileiro ele é super bem visto fora daqui, né? Existem vários chocolates suíços, inclusive um que eu amo, da marca Lindt, adoro. Pena que a Páscoa a gente não vai se ver, né? Vocês me darem um presentinho Lindt que eu ia amar. Já andei ganhando aí nessa sala, inclusive, adoro. Mas o nosso cacau, ele é muito bem visto fora daqui, né? Ele é vendido, esse chocolate que eu falo para vocês, eles compram muito cacau aqui do Brasil para produzir o chocolate lá, e na minha opinião, o melhor chocolate da vida, né? Pescado também, né? Em muitos países, o pescado, ele é uma... Aqui no Brasil também, em algumas regiões, mas em muitos países ele é uma fonte de nutriente super interessante, né? Fonte de nutriente proteico, né? Super interessante. E eles realizam esse processo de secagem natural ainda para o pescado. E o nosso delicioso charque, né? O nosso delicioso carne, a nossa deliciosa carne seca, né? Que é um processo de secagem natural. É claro que para aumentar essa produção nos dias de hoje, ainda existem formas de larga escala que aceleram esse processo para poder vender uma quantidade maior. Mas ainda é muito praticada, né? E se chama charque, charqueada, porque eles são colocados assim, como se fosse um varal mesmo. E esses cortes, eles são colocados, né, nesse varal para poder acelerar o processo de secagem. Super interessante, é um processo de conservação que é realizado desde os primórdios da civilização até os dias de hoje. Bom, e a desidratação? Desidratação também é um processo super interessante, mas ele não é natural, né? Você utiliza de recursos para realizar essa desidratação e é uma secagem com a utilização do calor produzido artificialmente. Então aqui eu tenho tudo muito bem controlado, né? Então eu utilizo temperatura controlada, umidade controlada, circulação de ar. A gente tem um desse, muito parecido com esse, inclusive, lá no nosso laboratório, lá no Amazonas, né? E ele é cuidadosamente controlado, né? O ar é o mais usado pelo meio de secagem por causa da sua abundância, né? E conveniência também, né? Então aqui eu consigo controlar direitinho a temperatura, a circulação de ar. Então, para uma escala maior é super interessante, né? Bom, quanto maior o volume de alimentos, eu tenho que utilizar de recursos ainda maiores, né? Quanto maior a especificidade de alguns nutrientes, de alguns alimentos, eu tenho que ter uma especificidade maior. Daí entra também um outro procedimento chamado de secagem por túnel. Essa secagem por túnel, ela utiliza um sistema formado por uma câmera, onde o produto se desloca no mesmo sentido do deslocamento do ar. Então aqui eu tenho o ar passando aqui dentro desse túnel, né? Sempre num sentido, né? Mas o deslocamento desse ar quente, né? Ele é contrário ao deslocamento é como se fosse duas correntes, digamos assim, de ar. Tá? Então lá dentro fica o alimento e o ar ele vai passando em duplo sentido. A secagem inicial ela é mais rápida na corrente paralela e a secagem final é mais rápida na contracorrente, claro, né? E o produto ele vai ficando mais seco e de melhor qualidade nessa contracorrente, né? Ele vai secando mais devagar. E o ideal é que seja realmente de forma mais devagar, assim não forma uma casca, né? Se for muito rápido, é como se você colocasse um produto, um alimento dentro do forno com uma temperatura muito alta. Rapidamente ele dá uma tostada. Aqui é a mesma coisa. Se essa corrente de ar é mais lenta, tem a chance de formar crosta é muito menor. É um sistema super interessante para frutas e hortaliças e ele é relativamente econômico, né? Basta eu ter esse aparato e ter as correntes de ar. Bom, eu ainda tenho um outro tipo de secagem que ele é muito antigo também. É um sistema de secagem que tem dados que utilizam esse spray dryer desde 1930. Né? Ele é muito utilizado para vários produtos, né? É uma secagem chamada secagem por atomização. O fundamento do spray dryer ou secagem por atomização é você fazer com que aquele alimento ele fique inicialmente formando grãos e depois que ele forme uma espécie de pó. Óbvio que dependendo
do procedimento que eu realizar, ele vai acabar tendo uma granulometria maior ou menor. Esse tipo de secagem por atomização, ele é muito utilizado para produzir, por exemplo, leite em pó, café em pó, suco de frutas. Então, é um método super eficiente e ele mantém as características do produto, né? Então, geralmente quando você hidrata, quando você joga água, você mantém muitas características como sabor, algumas características nutricionais, né? O alimento líquido, ele tem que ser concentrado previamente, né? Então, tem que retirar um pouco mais dessa água para concentrar, pois a concentração é o método mais barato e mais eficiente de retirada de água. Então, eu tenho que preparar esse alimento, o leite, por exemplo, né? Preparar esse leite previamente para poder passar por esse tipo de procedimento. Então, olha lá, aqui eu tenho o spray dryer, né? Para vocês entenderem como isso funciona. Olha aqui. Então, eu coloco o líquido aqui dentro, né? Ele vai sendo adicionado por esse bico, né? E é medida como se fosse aquele bico que faz café expresso, sabe? Então, esse líquido com o alimento, ele entra aqui dentro e aqui dentro já circula o ar. Então, por isso que eu chamo essa câmera de secagem, porque o ar ele vai sendo adicionado paralelamente a esse bico atomizador que entra o líquido. Então, aqui ele já vai sendo previamente ressecado, por isso que chama câmera de secagem. E ele vai sedimentando. Só que como eu tenho aqui um vapor quente, ele vai migrando para esse conduto lateral, que eu chamo de separador, e tudo isso aqui com uma alta temperatura. Até o momento que tudo isso que vai precipitando, ele vai virando um grão, e ainda sendo submetido a essa alta temperatura, vai saindo aqui esse pozinho, por isso que chama secagem por atomização. Ele vai diminuindo, vai formando pequenos grãos até o pó. Então, quais são essas etapas, né, dessa secagem por atomização, também chamada de spray dryer? Bom, primeiro eu tenho a atomização do produto, né? O produto líquido ele é bombeado para dentro daquela câmera, que nem eu mostrei para vocês, e ele vai sendo transformado numa névoa, né? Ele vai precipitando, vai formando aqueles grãos. Primeiro fica aquela névoa por causa do vapor e depois ele vai precipitando. Através desses bicos ele vai entrando e as turbinas também. O tamanho da gota formada é em função da pressão nos bicos ou pela velocidade de rotação dessas turbinas, que resulta em um produto de grão maior ou menor, né? Esse grão maior ou menor, ele influencia diretamente na hidratação final do alimento. Depois eu vou deixar um artigo para vocês lerem a respeito dessa atomização de vegetais e de cereais. Super interessante também. Então, assim, óbvio que se eu tiver um grão muito grande, a chance de eu ter uma hidratação, a velocidade dessa hidratação é muito menor. Se eu tenho um grão pequenininho, óbvio que quando ele entrar em contato com a água, ele vai hidratar com muito mais facilidade, né? A mistura da névoa com o ar quente, né? Ela vai levando isso para aquela câmera paralela, aquela câmera lateral, que faz com que depois eu tenha a saída propriamente dita desses grãos, né? Bom, a separação, a próxima etapa é a separação do pó e do ar, né? Então, após a secagem, o alimento seco ele sedimenta no fundo do secador, onde ele é retirado para esse transporte, para esse sistema de transporte pneumático. Até então, ele ir para o setor de embalagem. O alimento mais leve, o pó, ele é retirado junto com o ar através de exaustores, senão ele voa, né? Então, tem que ter ali um sistema de embalagem muito importante no final, senão você perde tudo, né? E ele deve ser separado por meio de ciclones e depois incorporado ao restante do produto seco lá no setor de embalagem. Bom, mas eu tenho outras formas de secagem também, não só essa secagem por atomização, lembrando que essa é a mais antiga, tá? Tem dados que relatam que ela já era utilizada na indústria desde a década de 30. Agora a gente tem essa secagem por tambor, que também pode ser chamado de rolo de secador ou drum dryer. Nesse caso, eu tenho a aplicação do calor por contato, né? Ele também é chamado de secador por superfície raspada, e não é ao acaso, porque depois tem que realizar realmente uma raspagem. Eu vou mostrar para vocês já no próximo slide como que é esse aparato. Então, eu tenho um aquecimento, né, que é representado por um tambor aquecido internamente. Então, imagina um tambor mesmo, peraí, deixa eu mostrar aqui. Um tambor, algo circular, e esse tambor, a superfície dele é aquecida, né, seja por vapor ou por uma corrente elétrica mesmo, né, e tudo isso vai trabalhando lá dentro com uma pressão atmosférica. Então, eu tenho uma pressão também para poder empurrar esse alimento para a superfície do tambor, ou até mesmo com vácuo.
Então, o líquido ele vai sendo derramado sobre esse tambor quente, né? Então, obviamente, ele já vai sendo desidratado, faz aquele tss, sabe? E posteriormente ele vai ser raspado e tudo isso vai girando, que é para não acumular só na parte inferior. Então, o tambor, deixa eu passar aqui para vocês já irem olhando, ó. Então, eu tenho aqui esse tambor, né? E lá dentro eu tenho um aparato que ele faz um movimento circular e ele é aquecido. Então, o alimento, ó, ele vai sendo jogado aqui nessa parte superior, que aqui provavelmente, ah não, aqui ó, provavelmente é nessa região. Então, o alimento vai sendo jogado aqui nessa porção e aqui dentro tem um conduto que faz esse tambor girar e aquecer. Então, à medida que ele vai sendo aquecido e vai sendo girado lá dentro, numa rotação de 3 a 5 por minuto, né? Rotações por minuto, é uma baixa rotação, é só para realmente não acumular tudo na parte inferior. Ele vai sendo aquecido e vai sendo desidratado. Então, ele vai ficando um pozinho e vai mexendo, porque eu tenho rotação. Então, dessa forma, eu vou desidratando o meu alimento. É muito utilizado para alimentos que apresentam uma facilidade para oxidação, por exemplo, leite em pó. E não é um processo caro, eu só preciso ter esse aparato gigante, né? O custo de manutenção também é baixo, porque é um aparato que ele não é assim extremamente elaborado, não precisa de muita tecnologia. Quase que um indivíduo que tenha uma certa condição, conhecimento de mecânica, ele pode quase que fazer um treco desse em casa, né? Só que é muito grande, eu preciso de um aparelho que seja de fácil higienização também, né? E ele é muito utilizado também para formulações de alimentos. Então, todas aquelas fórmulas, sabe? Em pó, que eu tenho lá os mucilons, os leite em pós, que eu preciso misturar outros produtos juntamente a ele. Outro processo para desidratação, que é muito utilizado na indústria farmacêutica, é a desidratação por liofilização, que é o freezer dryer. Nesse processo, eu vou formar um pó também, só que é um pó a partir de um congelamento, por isso que ele chama de freezer dryer. Então, nesse caso, eu estou preocupada também, não só com o aspecto final, fazer com que aquilo vire um pó e seja fácil de conservar, mas eu estou preocupada principalmente com a estabilidade das minhas moléculas. Por isso que ele é muito utilizado na indústria farmacêutica. Eu quero ter certeza que aqueles princípios ativos, eles estarão íntegros. Então, eu vou deixar tudo aquilo naquele pozinho, é muito utilizado também pelas indústrias farmacêuticas para mandar dessa forma também para as farmácias de manipulação, por exemplo, né? E ele se baseia no ponto tríplice da água, que ocorre com a pressão de 4,6 miligramas de mercúrio em temperaturas sempre menores que 0 graus. Então, tem que congelar, né? Abaixo desses valores, a água passa diretamente para a forma sólida, né? E para a forma gasosa, o vapor de água, pelo processo que vocês devem lembrar lá da química, que chama sublimação, que eu só consigo isso através do congelamento prévio, né? Menos de 50 graus Celsius e vácuo, e utilização de vácuo. Então, é um sistema super interessante para eu manter a integridade da molécula. Então, óbvio que nesses casos do freeze and dryer, se eu estiver trabalhando com fórmulas de alta tecnologia, né? Esses leites caríssimos, no qual eu tenho que ter aí a hidrólise de determinados aminoácidos, eu vou trabalhar com essa tecnologia também, tá? Bom, então, nesses casos, a não passagem pelo estado líquido, ele traz inúmeros benefícios para o produto final, que é a garantia que meu nutriente está lá. Eu retenho nutrientes, eu tenho maior retenção dos constituintes como aroma, sabor e cor, e tenho facilidade de hidratação do produto seco. Sim, você tem lá ele em pozinho. E como ele fica muito liofilizado, ele fica um grão muito pequenininho, é muito fácil hidratar esses produtos e utilizá-lo de forma relativamente rápida, mas com os seus nutrientes, né, íntegros. Mas ele tem algum problema, né? Tem alguma desvantagem. A principal, sem sombra de dúvida, é o alto custo, porque aqui eu trabalho com muita tecnologia, muito teste para manter toda essa integridade do meu produto. E eu vou precisar de uma embalagem especial, eu vou precisar de uma conservação especial também. Lembrando que como ele fica altamente, um grão super pequenininho, ele acaba sendo muito higroscópico. Então, a presença de umidade já vai hidratar e eu posso, às vezes, se eu não utilizar naquele momento, eu posso perder esse nutriente no momento posterior. Então, eu tenho que ter embalagem especial porque ele é altamente higroscópico, ele hidrata
super rápido, de uma forma super rápida. Outros exemplos, né, que eu uso isso além da indústria farmacêutica, os alimentos infantis, que eu já falei para vocês, algumas ervas aromáticas, alguns tipos de sopa e café em pó. E para encerrar aqui também, eu gostaria de falar para vocês um pouco hoje sobre a irradiação dos alimentos. Então, toda vez que vocês olharem para esse selo aqui, esse selo bonitinho, né? Parece um selo que remete a uma florzinha, uma plantinha, né? E para os leigos, quando você vê um selo desse no alimento, você fala, ai, que bonitinho, né? Para alguns podem achar até que é uma plantinha, ele veio da natureza. Não. Esse selo aqui significa que o alimento ele foi exposto a uma irradiação. E por que a gente usa irradiação? Principalmente, pessoal, não só para conservar, mas para inibir o brotamento. A radiação ionizante, ela conserva os alimentos, né? Então ele destrói, claro, inúmeras bactérias, até vírus, fungos, é super interessante, né? E a gente sabe que controlando esses seres, como é que era? Seres microscópicos, né? Como é que a gente falou isso? Eu não vou lembrar agora. Mas, enfim. Então, e esses seres, né, microscópicos, eles são importantes porque eles têm uma relação direta com o apodrecimento do alimento, mas então controla por isso, mas também é um método super interessante para inibir o brotamento desse alimento, né? Então, o aspecto de brotamento muitas vezes não é interessante na hora de vender, por exemplo, um feijão, qualquer outro tipo de grão. Então, quando passa por essa radiação, você inibe esse brotamento, né? É um excelente método que pode ser utilizado de forma direta para conservar os alimentos e, do ponto de vista técnico, satisfaz plenamente o objetivo de proporcionar aos alimentos a estabilidade nutritiva, a condição de sanidade e de mais longo período de armazenamento. Bom, as principais vantagens são que os alimentos não são aqui, então, quando passa pela irradiação, submetidos à ação de calor, então mantêm as suas características organolépticas e permite o tratamento de alimentos enlatados e envasados também. Não é só alimento que vai para saco, não, alimento enlatado e envasado também. E pode conservar-se com uma única manipulação, e desfazendo, então, não tendo a necessidade de utilizar de alguns aditivos químicos. Então, a vantagem é que eu tenho as necessidades energéticas do processo são muito baixas, isso é fato, você tem a tecnologia, você tem como utilizar, acaba sendo super baixo, e as perdas do valor nutritivo são reduzidas, né? Então, são, na verdade, comparáveis aos métodos de conservação usados atualmente. Aqui eu vou deixar para vocês, né, para vocês terem uma ideia de como fica um alimento irradiado e outro não. Por exemplo, aqui o mamão, né? Quando eu passo ele por uma irradiação, eu inibo o processo de maturação desse alimento. Então, ó, se ele não passa, olha como ele vai maturar, vai ficar maduro muito mais rápido, né? A desvantagem é que para instalação ele é caro, mas depois que eu tenho ele não fica mais tão caro, né? E olha aqui, ó, o selinho, até no óleo, né? Nos rótulos isso está presente também, então você pode olhar lá que alguns alimentos já vem lá escrito, né? Alimento tratado para o processo de irradiação. E quais os cuidados, né, que eu tenho que ter quando eu penso num alimento que passou pela irradiação? Pode ter perda? São menores, mas podem surgir. Né? A possibilidade de algumas espécies microbianas desenvolverem resistência pode existir também, não é comum, mas pode existir também. Agora, um ponto interessante é que aí pode ocorrer a inexistência de sistemas analíticos adequados para a detecção desses alimentos irradiados. Então, assim, eu tenho que ter a tecnologia, vou lá, tem um gasto inicial para ter essa tecnologia, e não é simplesmente depois eu utilizar essa radiação, né, e irradiar os meus alimentos e nunca mais controlar. Eu tenho que fazer uma análise constante desses alimentos e ver como é que está a emissão dessa radiação constantemente nesses alimentos, porque em algum momento, se eu não faço essa análise, eu posso estar irradiando além daquilo que a legislação permite, e aí a gente pode ter problema, né? Então, a fiscalização tem que ficar em cima disso também, para saber se esses sistemas analíticos eles estão eficientes e, mais importante, se eles estão sendo realizados. E a resistência do consumidor, a partir do momento que o indivíduo começa a olhar aquele selinho e ele pensa em radiação, em césio e cobalto, ele fala, opa, eu não quero esse alimento com radiação não, né? Por isso que o selinho tem aquele aspecto amigável aqui.
né? Bom, a radiação dos alimentos, ela tem por objetivo, então, conservar esses alimentos, protegendo da deterioração e do brotamento também, né? Então, as principais razões é que impede o brotamento inconveniente em muitos vegetais, em muitos grãos. Então, essa é a principal vantagem. Destrói insetos, né? Os seres macroscópicos, né? E retarda os ciclos de maturação de frutas. Bom, os materiais mais utilizados para a radiação desses alimentos, né, eles são então o cobalto 60 e o césio 137, que são elementos químicos de alta massa, né, por isso que eles são utilizados, são alimentos que emitem muita radiação, e também mecânica, né? Radiações obtidas através de aparelhos aceleradores de elétrons. Então, você pode utilizar dessa forma também. E esses íons radioativos produzidos pela irradiação são os que destroem ou danificam os micro-organismos e que afetam também as suas atividades enzimáticas, por isso que afeta o brotamento e metabólicas também. Bom, no entanto, né, o efeito dessa via, a gente não sabe se ela pode afetar, né, o DNA e o RNA de indivíduos também. Por isso que tem que ter um cuidado, né, e essas análises, né, laboratoriais, essas análises do quanto da radiação que ele pode ser emitido e ter um controle em cima disso. Senão ele pode afetar, né, o nosso DNA no momento da duplicação das nossas células, da nossa mitose. Então, por isso que a gente tem uma regulamentação aqui no Brasil, que ela é antiga já, de 2001, né, que é a RDC 21, de 2001, que ela diz que pode ser submetido o alimento já embalado ou a granel a doses controladas de radiação ionizante com finalidade sanitária, fitossanitária ou tecnológica. E por fim, a gente também tem a conservação por concentração, que foi aquela que a gente viu na nossa aula prática, né, com o doce de leite. Esse tipo de conduta ela é realizada para reduzir de 1/3 a 2/3 a quantidade de água no alimento, é muito utilizada em geleias, sucos concentrados, massa de tomate, doce de leite, conforme a gente fez, para conservar. E quando a gente faz isso, a gente tem economia também no transporte, na embalagem, na armazenagem, né? Além de ser super gostoso, né? Como a gente fez lá. Então, antes da desidratação, os alimentos líquidos eles também têm que ser concentrados, né? Porque acaba sendo um processo também econômico e evita perdas. Beleza? Então aqui a gente encerra a nossa aula. Semana que vem tem mais, mas não esqueçam de ir lá para o nosso chat depois de assistir essa aula, que lá eu vou ficar presente ao vivo para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Até semana que vem. Beijo!